a gravar aí, que demorou também no segundo, começou. Vou passar a parte final de estequiometria para vocês aí, do livro 6, frente 1. Essa aula é tranquila, porque nós já vimos já praticamente os pré-requisitos de porcentagem de pureza, nos exercícios que nós fizemos anteriormente, mas é uma sequência dos cálculos estequiométricos, lá daquele estilo mesmo, onde você agora, nessa aula, parece que a gente vai ter algumas que tem semi-reações, você soma lá e faz uma reação final, tá? Ou em algumas situações que você tem apenas uma reação mesmo, em função do grau de pureza, do percentual de volume que você quer calcular, ou da massa, etc. Tal, tá? Então é fácil, tranquilo também. É só prestar atenção que estequiometria, você sabendo lá o básico, você vai evoluindo aos poucos no estilo de exercício, você acaba acertando. Só para deixar claro que amanhã, aquele simulado, tá? Eu coloquei isso já no grupo, mas o simulado de amanhã não tem valor de nota, óbvio que não, né? É um simulado mais feito para o cursinho e para os alunos que têm interesse em prestar a prova, né? Então, você vai enviar para a gente imprimir ou vai ser link? Não, eu vou mandar mesmo já para o PDF, tá? Para facilitar aí para vocês. Obrigada. Eu vejo que o pessoal do cursinho, né, quando é simulado assim, fica reclamando, aí pede para a Beth mandar o PDF. Eu já vou mandar o PDF direto. Aí eu vou liberar o gabarito depois, por causa do cursinho, né? O cursinho vocês farão horários diferentes. Aí eu libero tudo. O cursinho vai fazer de manhã, vocês farão à tarde. Então eu libero o gabarito tudo para vocês lá para as 9 horas, tá? Já está pronto também. Aí eu peço que vocês façam a prova sozinhos, tá? Que são questões alteradas, questões readaptadas, mas são todas as questões unifenas, não tem nenhuma questão que eu peguei de outro vestibular. É unifenas mesmo. E até onde vai o que nós sabemos aí, né? Não foi dito nada contrário à realização da prova no próximo dia 12. Então, vamos imaginar que realmente vai ter essa prova dia 12, com exceção de Campo Grande e Salvador. Então, vamos trabalhar com essa possibilidade aí, que é uma possibilidade bem forte de ter realmente a prova. Então, eu acho interessante que vocês façam, depois corrijam, mas não é para entrar em depressão ou ficar muito entusiasmado também, não. O negócio tem que acertar no dia da prova, tá? Mas sempre um bom simulado é um parâmetro positivo, tá? Mas não é para deixar ninguém em pânico. Você foi mal, não sei o quê. Eu lembro que como é que ela chamava aquela moça, gente? Foi esposa do Samuel, esqueci o nome. A mãe Bianca. da Aline. Oi? Não é Bianca. Bianca, não. Não. Foi esposa do Samuel, do casamento do Samuel. Tá, não sei não. A Bianca é namorada, né? Eu esqueci o nome dela. Ela foi aluna nossa aí do cursinho, e ficou um caso muito latente na época, que eu me lembro muito bem. Ela era ótima aluna, pessoa muito dedicada, etc. Tal. A mãe da Alice mesmo, da menininha de Samuel, que o João Batista sempre fala, da neta, etc. Que é uma gracinha realmente. Enfim, eu lembro que a gente foi aplicar um simulado, só que é simulado geral, igual esse que vocês fazem aí da escola de todos os professores. Cada professor envia 6 questões, tinha 42 questões, e essa menina vai me fazer o simulado, era o último simulado. Ela tinha ido muito bem no primeiro, no segundo simulado, era esse mesmo estilo aí. Terceiro simulado, eram 3 simulados. E essa menina vai me fazer o terceiro simulado, misericórdia, a menina foi muito mal no simulado. Aí a menina teve tipo uma pane, certo? Na época, assim, tal, né? Aí, sim, não quer dizer, chegou no dia da prova, fez a prova tranquila, no dia da prova da Unifenas, passou bem, não lembro a posição dela, mas ela passou bem, passou na primeira lista, e tinha ido muito mal no último simulado. Foi um caso, assim, que eu não esqueço, ficou aquilo, né? Ela até chorou muito, né? Eu lembro, uma coisa assim e tal, e passou. Entende? Então, não é parâmetro, né? Acertei tudo, eu vou acertar tudo na prova? A chance é grande. Mas também pode ser que chegue na hora da prova também e não dá certo, né? E o inverso é verdadeiro. Então, vamos lá. Essa parte de estequiometria aí é a última parte. O que interessa mais para a gente mesmo são os exercícios. Isso aqui, de uma certa forma, a gente já viu.
tá? Inclusive nos exercícios caderno 5, nos últimos, eu já usei essa questão aqui do grau de pureza com vocês, em alguns exercícios do SAS mesmo já tinha essa condição. Então, como é que a gente vai aqui fazer alguns cálculos estequiométricos que envolvem aqui reagentes, ou até mesmo, nós vamos ver também produtos, tá? Que você tem que levar em consideração um determinado grau, seja ele volumétrico, seja ele um grau de pureza da massa que você está trabalhando. Então, obviamente que isso aqui é uma questão de porcentagem da matemática, tá? Você vai pegar, né, o grau que você tem aqui de pureza da substância que você quer trabalhar em relação à substância total, onde você tem a substância pura mais impureza. Daí eu me recordo com vocês, recentemente, daquele episódio, né, que é bastante importante para vocês de uma forma geral, daqueles episódios que envolvem a eletroquímica, tá? Principalmente. Na eletroquímica, nós temos lá o episódio da eletrólise. E na eletrólise, por exemplo, do cobre, lá no anodo ou no ânodo, quando você tem a corrosão, a oxidação, não esqueçam disso, né? Você vê que aquele eletrodo, ele é formado por substância de cobre mais impurezas, tanto que fica a lama nódica na base do eletrodo, tá? Então, ali você tem um cobre com impureza. E é muito comum isso na química, comum demais. Aliás, a maior parte dos exercícios que envolvem estequiometria, normalmente ele tem um determinado grau de pureza, e você tem que multiplicar aquela massa ou determinado volume pela pureza que ele está te pedindo, tá? Então, esse grau aqui, óbvio, porcentagem que você está trabalhando, se eu dividir aqui um valor X para um valor total, X mais Y, se eu tenho aqui a massa pura, sei lá, vale 200 gramas, né? E a massa total vale 500 gramas, eu estou tendo aqui 300 gramas de impureza, então eu divido o 200 por 500, aí eu divido 1 por 25, né, 0,25, ou divido 2 por 5, então o valor que eu achei aqui, ó, 2 dividido por 5, vai dar 0,4. Então, 0,4, se eu multiplicar por 100, eu tenho 40%, né? Então, dá para eu calcular em função disso, né, Zé? Para cada 100 gramas, eu tenho 40 gramas do elemento da substância pura. Então, isso aqui é coisa ridícula de fácil, que você já sabe pela matemática, tá? Mas, normalmente, a pureza, você vai trabalhar com os reagentes e não com os produtos. Já o volume, aí pode inverter. Então, aqui, ó, ele vai te mostrar aqui o grau de pureza, aí você vai fazer a regrinha de 3, isso aqui a gente vai fazer no exercício daqui a pouco, porque ele só está dando um exemplo bastante pedagógico e prático de como resolver um exercício desse, tá? Aqui, por exemplo, olha o exercício aqui, ó, que ele te dá, que já é interessante, embora seja resolvido, nós vamos começar aqui bem no basiquinho. Por exemplo, ele diz assim, ó, deseja-se obter 11,2 litros de gás carbônico medidos na CNTP. Brown, por favor, né? Tá me atrapalhando, pô. Olha só, 11,2 litros de gás carbônico medidos nas condições normais de temperatura e pressão pela calcificação do calcário. Olha só, te dá aqui o valor da calcificação do calcário, que tem 80% de pureza. Então, o que é importante isso, Zé? É importante eu saber que a massa que eu vou trabalhar, eu estou trabalhando com uma massa em 100 gramas, eu estou trabalhando com uma massa de 80 gramas, é uma massa de pureza dele. Então, isso é fundamental, tá? Aí diz assim, qual a massa de calcário necessária para eu trabalhar? Vamos lá, calcário é o famoso carbonato de cálcio. Mas eu tinha que saber isso nesse exercício. Pior que tem, né? Aquilo que a gente sempre fala para vocês, fala em soda cáustica, NaOH, o NaCl, então nem se fala, né? Sal de cozinha, o próprio calcário, o ácido muriático, o ácido clorídrico, tá? O HCl, o ácido sulfúrico. Tem alguns que você tem que saber, já bateu, você tem que já ficar atento, tá?
Está falando do calcário? Bom, o calcário, a rocha, carbonato de cálcio, que também está presente, né, no esqueleto e nos exoesqueletos, nos endo e exoesqueletos dos animais de uma forma geral, que confere aquela situação de enrijecimento. Quando você aquece ele, ó, a equação aqui, ó, essa equação aqui é uma das equações básicas, tá? A partir do momento que você tem um aquecimento, você vai formar aqui o óxido de cálcio, que é sólido, e vai liberar CO2, porque aqui você tem uma reação de combustão também para obtenção, tá, do óxido do CO2. Bom, Zé, o que acontece então? Bom, ele quer saber qual a massa necessária de calcário. Primeira coisa que você vai fazer aqui, você vai calcular aqui a massa molecular do calcário, tá? Então, vamos entender aqui qual que é a massa molecular do calcário. Então, duas coisas que você tem que entender aqui, ó. Esse calcário aqui, ó, ele está liberando uma determinada concentração de CO2, só que CO2 é gás, e com gás eu vou trabalhar com o volume desse gás, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ô Zé, o cálcio, ele te deu aqui que vale 40, né? O carbono, ele te deu aqui que vale 12. Então, ó, 40 com 12, 52. Aí aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios, cada oxigênio vale 16. Então, 3 vezes 16, eu vou ter aqui 48. 48 com 52, quer dizer que a massa molecular por mol por 6,02 vezes 10 a 23, tá? Átomos ou moléculas de CaCO3, a massa molecular dele é 100 gramas por mol, tá, Zé? Aí eu tenho aqui que a massa molecular dele é 100 gramas por mol, né? Sim. Aí ele quer saber aqui, ó, deseja-se obter 11,2 litros de gás carbônico, então tá aqui, ó. Então os dois elementos reativos aqui que eu tenho é o calcário e o gás carbônico. Então ele quer obter 11,2 litros, tá? Medidos na CNTP. Então vamos lá? Então, ó, na CNTP aqui eu tenho gramas por 1 mol, certo? 100 gramas por 1 mol. Só que na CNTP também eu tenho o valor, que é o valor aqui, eu já tenho o valor antigo, né? Não é o 22,71, o 22,4. Para 1 mol de gás ideal na CNTP, eu tenho pressão de 1 atm, eu tenho o volume de 22,4 litros, tá? E tem a temperatura de 273 Kelvin, que equivale a 0 graus Celsius. Então, o que ele fez aqui? Então, 100 gramas por mol, eu tenho essa massa, está para 1 mol na CNTP, eu tenho 22,4 litros. Mas ele quer saber aqui, na verdade, para 11,2 litros de gás carbônico, qual que é a massa de carbonato de cálcio que vai ser necessária? Pois bem, 11,2, a massa aqui, ó, de carbonato necessária para produzir 11,2 é M, ou X, como você queira. Só que eu não posso esquecer que ele deu que o grau de pureza durante o processo de calcificação é de 80%. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Muito simples. Eu tenho que multiplicar essa massa por 0,8. Nada mais do que isso. Tá? 80% dessa massa que me interessa. Então, 0,8 aqui, porque o grau de pureza é 80%. No mais, é um exercício de estequiometria convencional que nós já estávamos acostumados a resolver. Então, multiplicando em X aqui, né, eu vou ter esse valor. Vou sair aqui com 62,5 gramas, levando em consideração os 80% de pureza. Então, a massa de carbonato que eu preciso de cálcio para eu produzir 11,2 litros de CO2 serão, então, 62,5 gramas de calcário. Tá vendo? Exercício muito simples, tá? Agora, no cálculo estequiométrico aqui, ó, em reações,
sem rendimento total? Vamos ver como é que a gente vai fazer. O que muda nesse caso? Tanto que essa aula aqui é bem curtinha, tá? Para você ver aí, né? Mesmo princípio, olha só. O rendimento a gente vai chamar de R aqui, ó. Aí você vai fazer a relação estabelecida, tá? Entre a quantidade de produto realmente obtida, que é dada na prática, e aquela quantidade de produto que teoricamente seria obtido. Então, em outras palavras, você está trabalhando da mesma forma aqui com o rendimento total, tá? Então, Zé, dá para a gente fazer isso aqui? Como que a gente vai fazer? Então, ao contrário da pureza, que normalmente a gente estabelece a pureza como um elemento para eu calcular aqui sobre os reagentes, nesse caso aqui, você vai estabelecer aqui, tá? O rendimento é utilizado para os produtos e não para os reagentes, tá? Então, você tem só esse detalhezinho que você vai guardar aí para a gente não errar. Então, aqui você tem um rendimento é fornecido, o problema pede a quantidade realmente obtida, ou a quantidade é obtida é fornecida, e o problema pede o rendimento. Tanto faz. Vamos dar um exemplo aqui? Olha só. Pegando aquele exemplo do carbonato do calcário agora. Mesmo exemplo anterior, só que mudando os dados. Calcule a massa agora, ó, do óxido de cálcio, tá aqui, ó, tá? Produzida pela decomposição térmica de 300 gramas de carbonato de cálcio com rendimento de 70%. Então, essa massa, ela teve um rendimento de 70% do seu processo de produção, tá certo? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Mesma coisa do anterior, só que agora você vai trabalhar com esse rendimento para o produto ao longo da decomposição, tá? E não para o reagente, como aconteceu no anterior. Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu tenho carbonato de cálcio. Nós já vimos que ele tem 100 gramas por mol, tá? E ele está produzindo aqui, ó, CaO e CO2. Eu não falei na equação passada, mas a primeira coisa que você vai observar aqui é o balanceamento, óbvio, né? Que aqui já é a resolução, ele já coloca o valor balanceado, mas se não tiver balanceado, você tem que fazer o balanceamento, que é a segunda etapa básica da estequiometria. Então, tem 3 oxigênios aqui, tem 3, um carbono, um cálcio e um cálcio. Portanto, a equação está balanceada. Se não tivesse, nós teríamos que usar o coeficiente, né, de balanceamento. Pois bem, para cada 100 gramas que eu tenho aqui, ó, 100 gramas por mol, né, para cada 100 gramas por mol que eu tenho de carbonato de cálcio, eu vou produzir aqui, ó, o cálcio, a massa dele é 40, o oxigênio é 16 gramas por mol, então eu vou produzir 56 gramas por mol, tá? Só que o rendimento do óxido de cálcio é de 70%. Então tem que pegar aqui o valor agora do produto, que é o rendimento do óxido de cálcio, e multiplicar por 0,7, que é o 70, Zé? Exatamente, tá? Só mudou de lado. Aí você vai ter aqui qual que é a massa que eu quero de óxido para esse processo de pirólise, esse processo de decomposição. Eu tenho aqui a massa de 300 gramas, né, Zé? Isso. 300 gramas, N. Então, só não esquecer de colocar o rendimento. O resto é um exercício básico de estequiometria, sem nenhum problema. Aí você vai achar que a massa é de 117,6 gramas de óxido de cálcio. Zé, bem fácil. Tranquilo. Agora vamos dar uma olhada nos exercícios que nós temos aí na apostila de vocês, os exercícios para a sala. Ele vai dizer assim, ó, diversos povos africanos apresentavam uma relação especial com os metais, sobretudo o ferro. E assim, muito do conhecimento que chegou ao Brasil sobre obtenção e forja tinha origem nesse continente. Entre os negros do período colonial, os ferreiros, com seus martelos e bigornas,
desempenhavam importante papel político e financeiro. Supondo que o mestre ferreiro Taú trabalhava com hematita, aí você tem, então, a principal rocha aí, tá? Para subtrair o ferro, que é o trióxido de ferro. Então, tá aí a hematita, ferro 3. Quantos quilogramas de ferro, aproximadamente, seriam produzidos a partir de 500 quilogramas do minério, admitindo uma pureza de 85% do mineral? Bom, aqui é uma questão mais contemporânea, estilo Enem, que ele vai te dar aqui já a equação, né? Então, aqui ele já facilita a tua vida. Zé, ele podia não dar a equação? Podia. Lembra que na aula passada eu falei para vocês sobre o redutor siderúrgico? Lembra lá que a gente falou um pouquinho sobre metalurgia? Aquela matéria facinho lá dos que a gente viu no segundo ano também. Então, se ele não falasse nada, mas se ele está trabalhando com hematita, meu caro, você tem que reagir ela com o redutor dela. O redutor siderúrgico que é utilizado sempre é o monóxido de carbono. Você tem aquelas etapas, etc., tal, até a obtenção do ferro gusa. Mas aí você teria que saber. Mas nesse caso específico aqui, ele te dá a equação que é o normal. Deixa eu perguntar um detalhe para vocês antes que eu me esqueça. Alguém da sala fez a prova da PUC lá de Poços desse final de semana? Eu fiz. E aí, o que você achou da prova? Tem coisa que é difícil, tem coisa que é fácil. E o que você Normal. achou que estava mais puxado na prova? Você achou qual parte? Porque normalmente, assim, às vezes eles puxam mais biologia e química está mais fácil. Biologia não tinha, tipo, nada a ver com a Unifenas. Aí eu achei um pouquinho mais difícil, mas não tava tão difícil assim. Mas que você incorreu naquele erro também de estudar só as matérias da Unifenas também. Tô estudando só a Unifenas mesmo aí. Então, aí aperta, né? Porque eles Química dão também mais. tinha umas mais difíceis, mas tinha umas que tava dando pra fazer. Que normalmente eles tendem a fazer um equilíbrio entre biologia e química. O mais, assim, matemática, etc., tal, aí já é mais tranquilo, não é tão puxado, né? Mas eu acho que não tinha geografia, não tinha história. Não tem humanos e não tem nada, né? Tem esse Mas detalhe. mais também, porque é a parte que mais salva. Quando é uma prova estilo da Unifena, sim. Mas e aí, quanto que sai a nota? Eu não sei. Eles não falaram nada de... E como é que foi o sistema que eles usaram para verificar o aluno, etc., tal, na hora de Tem um fazer a prova? fiscal que pede para olhar a folha, pede para olhar a mesa. Teve outro que eu fiz online que tinha que amarrar o cabelo, aí tinha que mostrar a orelha. Para ver se tem algum ponto. Entendi. Mas esse negócio aí de sistema online, eu vou te falar, eu não sei se para prova assim, de vestibular, mas não tem outro jeito também, eles vão fazer o quê, né? Tá Não é meio muito bom, complicado. não. O meu deu muito problema no começo. Mas vai dar mesmo, imagina se Porque a câmera estava ruim, aí eles ficavam cancelando a minha prova toda hora no começo. Aí eu comecei só 2 da tarde, era 1 da tarde que era para começar. tem isso também, né? Se a Tem internet não pode cancelava a fazer prova, nada. Tem esse detalhe também. nada. Tem que ser tudo perfeito, né? Porque Tem. senão. Mas vamos lá. Então, aqui você tem, então, o trióxido de ferro 3, um redutor siderúrgico aqui, ó, que é o monóxido de carbono, formando ferro metálico e liberando aqui CO2, tá? Aqui ele favorece mais a sua vida ainda, porque ele te dá aqui as massas molares, já você não precisa nem calcular, ele já te dá aqui do trióxido de ferro, 160 gramas por mol, e te dá do ferro, que é 56 gramas por mol, tá? Ele quer saber quantos quilogramas de ferro, aproximadamente, seriam produzidos a partir de 500 quilogramas de minério, admitindo-se uma pureza de 85% do mineral. Então, vamos fazer aqui, ó, que é bem simples. Vamos resolver aqui. Eu só abrir o outro aqui. Esse aqui eu fiz um negócio mais decente, eu acho. Só faltava agora não projetar. Não, vai projetar sim.
Tá aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, a equaçãozinha que nós temos aqui, ó. Então, aqui você tem a equação que ele te deu, já está balanceada, já quebrou seu galho também. Então, já tem aqui todo o caminho andado, tá? Uma questão bem fácil. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele te deu que a massa molecular do trióxido de ferro 2 é 160 gramas. Ele quer saber, então, quanto do metal ele vai produzir, quanto de ferro ele produz. Então, cuidado com o balanceamento. Aqui eu tenho 2 ferros. Para cada ferro, eu tenho uma massa de 56 gramas por mol. Então, 2, balanceamento, vezes 56 gramas. Ele quer saber para 500 quilogramas, tá, ou meia tonelada, de óxido de ferro, da hematita, 500 quilogramas de hematita produz qual massa do metal ferro? Fácil, porque ele te deu o grau de pureza da hematita, que equivale a 85%. Eu venho aqui, coloco esse grau de pureza, multiplico por 500 quilogramas, tá? E vou multiplicar aqui em X, como nós fazíamos o exercício aí sobre estequiometria. O resto não muda absolutamente nada, só analisar aqui o grau de pureza que ele está definindo. Bom, aí eu vou ter um valor aqui, ó. Qual vai ser a minha massa de ferro sólido, ferro obtido a partir de meia tonelada de hematita, Zé? Então, a minha massa aqui vai ser aproximadamente de 297 quilos de quilograma de ferro, tá, sólido. Um detalhe aqui, pessoal, que você já conhece bem, dispensa o comentário, né? Aqui entrou com grama, entrou com 1 grama, ele colocou em quilo, não tem problema nenhum, né? Porque esse aqui divide por isso, ó. Então, grama divide por grama, a massa que vai sair em quilogramas. Ah, mas eu queria, Zé, colocar 500 mil gramas aqui, ó. Não tem problema nenhum. Vai dar 297 mil gramas de carro. Você passa para quilo. Então, não muda absolutamente nada. Tranquilo, tá? Vamos, então, para o segundo exercício, para a gente ver o que ele vai estar pedindo no segundo exercício. Então, primeiro, muito fácil. Vamos ver o segundo agora. Vou sair e entrar de novo na tela de vocês. Guia. Aí você marcaria aqui, ó, o valor aproximado, 297 quilogramas. Aí vai dizer assim nesse exercício aqui de Enem. Agora. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre, o SO2, são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, que eu mencionei para vocês semana passada, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação. Então, está aí a equação 1. Nós vai ter na equação 1, quer dizer que vai ter outra equação. Se vai ter outra equação, nós vamos trabalhar aqui com semi-reações. Se nós vamos trabalhar aqui com semi-reações, já fica nítido que você vai ter que estabelecer uma equação total. Você vai ter que somar as duas para estabelecer uma única reação. E cortar o que pode ser cortado, né? Ou simplificar, melhor dizendo. Então, aqui você tem a reação do calcário com o dióxido de enxofre, formando aqui o sulfito de cálcio e liberando aqui o CO2. Beleza. Já te deu? Zé, ele me deu balanceado? Confere. 3 oxigênios com 2,5, 3 com 2,5. Beleza. Um cálcio, um carbono, um carbono. Beleza, está balanceado. Por sua vez, o sulfito de cálcio, esse composto, formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação
popularmente conhecido como gesso, que é o sulfato de cálcio, é utilizado para fins agrícolas. O gesso, na verdade, ele é utilizado na agricultura, não é para corrigir tanta acidez do solo, não, tá? Ele é mais utilizado para liberar cálcio nas camadas, cálcio e enxofre, para culturas como a cebola, por exemplo, você liberar cálcio e enxofre para cebola, aquele enxofre da cebola que faz arder teu olho. Aí ele te dá a segunda equação também balanceada, 2 sulfito de cálcio reagindo com oxigênio, dando origem aqui, ó, a 2 sulfato de cálcio, tá? Aí vai dizer assim para você, as massas moleculares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a, vamos lá, carbono 12, respectivamente, né? 16 o oxigênio, 32 o enxofre e 40 o cálcio, respectivamente. Então, você vai ter que calcular as massas dos compostos que te interessam, aqui, de acordo com o que ele pedir. Aí vai dizer assim, ó, considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido é mais próxima de. Então, o exercício você tem que tomar cuidado, porque você vai ter que colocar essas duas equações, tanto a equação 1 quanto a equação 2, e ver se há paridade entre as equações para você poder aqui simplificar alguma coisa, tá? Então, vamos estabelecer aqui as duas equações que ele te dá aí, para a gente estabelecer se dá para estabelecer paridades aqui para a gente cortar. Então, eu tenho essa equação, né? E tenho essa equação. Então, eu já vejo direto aqui, ó, aqui eu tenho entrando, ó, o sulfito de cálcio como reagente. Aqui eu tenho saindo como produto um sulfito de cálcio como reagente. Só que lá está 2, aqui está 1. Será que eu posso multiplicar isso aqui tudo por 2? Posso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver ela aqui, ó, de uma forma bem simples. Olha só. Vamos pegar as duas equações. Sair desse negocinho aqui. Deixa eu ampliar para vocês e para ficar maiorzinho. Vamos pegar as duas equações aqui, então. Ó. Vou pegar essa equação, que é a primeira que ele te deu, e vou pegar a segunda. A gente vai usar aquele método que nós usamos no exercício anterior. Lembra lá do exercício anterior que nós fizemos? Então, naquele exercício anterior, nós somávamos as duas semi-reações para obter uma reação total. Só que aquilo que eu falei para vocês, aqui está saindo um sulfito de cálcio. E aqui, então, nesse balanceamento, para eu produzir o gesso, eu tenho aqui, então, a reação aqui com 2, está reagindo aqui 2 sulfitos. O que eu posso fazer aqui, Zé, para eu cortar esse com esse, para eu diminuir numa equação geral? Eu posso fazer a simplificação, só que tem um detalhe. Para eu fazer a simplificação, eu precisaria ter 2 aqui, ó. Aí fica 2 em cima e 2 embaixo, para eu simplificar. Aí você fala para mim assim, nossa, Zé, mas para eu simplificar aqui, Zé, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, se eu multiplicar por 2 aqui, dá para fazer a simplificação, dá. Só que aí eu tenho que multiplicar toda a equação por 2, tá? Porque se eu multiplicar só isso aqui por 2, óbvio que vou provocar aqui o desbalanceamento da equação, tá? Então, o que nós vamos ter aqui, Zé? Então, aqui eu tenho. Multipliquei tudo por 2 para eu poder cortar. Cortei esse com esse, reagente com produto, sobrou quem? Bom, como reagente, sobraram 2 carbonatos de cálcio, mais dióxido de enxofre, que está aqui, mais o oxigênio. Tá vendo aí? E do lado de cá, quem que sobrou, Zé? Bom, do lado de cá, sobraram gesso, 2 gesso, 2 CaCO4, sulfato de cálcio, mais 2 CO2, que é o gás. Tá? Então, eu tenho a equação geral aqui agora. O que me interessa aqui, ó? Interessa eu estabelecer a relação
sobre a equação geral. Isso que me interessa. Verdade, Zé. Então, me interessa estabelecer, então, essa relação entre, tá, a equação geral. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Bom, aqui eu tenho a relação entre o gás e o gesso, que é a relação que ele me pede no enunciado. Então, o que, que me interessa nesse cálculo estequiométrico aqui, ó? Eu vou usar o carbonato de cálcio? Não. Eu vou usar o quê? Eu vou usar apenas o gás e a relação dele com a produção de gesso, tendo a equação aqui já definida. Então, presta atenção no detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho 2 mols da equação, produzindo 2 vezes a massa, tá? Como produto aqui. Então, presta atenção. Aí, ele te pediu no enunciado, vou voltar lá no enunciado, para ver o que ele pediu no fim lá, que eu já até esqueci. Espera aí. Deixa eu ler aqui. Vocês têm a apostila? Eu não vou... Só vou ler aqui o que ele está pedindo. Ele vai dizer assim, ó. As massas molares do carbono, blá, 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 para fins agrícolas, etc. Tal, blá, 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 considerando que... Não. Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida em grama, em grama, por mol de gás retido, por 1 mol de gás retido, é mais próxima de. Então, ele quer por 1 mol. Beleza. Então, aqui ele está pedindo por 1 mol aqui. Então, vamos voltar ali. Então, ele quer para 1 mol. Então, é o seguinte. Para 2 mols de dióxido de enxofre, que é o elemento gasoso, eu tenho a formação de 2 gessos. Então, 2 vezes, se eu fizer aqui, ó, CO3, a massa molecular dele, deu 136 gramas por mol. Só que ele está falando que o rendimento que você obtém dele aqui é de 90%. Então, você vai multiplicar o 0,9 aqui, porque o rendimento obtido no produto é de 90%. Por isso que eu estou multiplicando por 9. Aí ele quer saber, 1 mol desse gás, do dióxido de enxofre, ele é capaz de produzir qual massa de gesso? Tá? Então, 2 mols produz 2 vezes 136 gramas por mol, vezes 0,9, que é o rendimento, tá? E 1 mol que ele quer saber vai ter, então, o valor M. Multipliquei por X, exercício básico de estequiometria, aí eu vou obter aqui o valor de 122,4 gramas de gesso, que é o sulfato de cálcio, tá? Nossa, Zé, mas é muito bobinho, né? Não tem nada. O único problema é que muitos erram esse tipo de exercício aqui, ó. Por quê? Porque, na verdade, você vai ter que fazer aqui, ó, das 2 semi-reações, uma única reação, tá? Aí, qual que é o erro? Mas se eu fizer só olhando, se você só for olhando aqui e não multiplicar por 2, manter a equação como está, você tem 1 dióxido de enxofre, aí dá 1 mol para isso, 1 mol para isso. Aí dá a metade do valor aqui, ó, dá 61,2, tá? Aí você erra a questão. Por quê? Porque você esqueceu de multiplicar todos por cima pelo mesmo coeficiente para você poder cortar os dois, tá? Então, tomar cuidado nesse detalhe. No mais, o exercício é super simples. Agora, vamos para o próximo aí, para o terceiro aí, da apostila. Agora, deixa eu passar o enunciado lá, né? Vamos lá. Aí você marcaria aí o valor que ele pediu aí, tá? 122. Aqui ele deu até aproximadamente, né? Aqui deu até uma bobeirinha aqui, ó,
que podia ter colocado aqui, ó, eu teria colocado 61 aqui, ó, só porque aí, se o cara errasse no balanceamento lá, ou se esquecesse de multiplicar por 2, melhor dizendo, aí teria a resposta aqui, ó, aí marcaria a letra A. Eu faria uma maldade dessa, mas ele não fez aqui, deu 64, todo jeito me abater, se ele errasse o balanceamento. Por que ele fez isso? Porque é uma questão do Enem. Ó, que tende a ser mais fácil. O cobre presente nos fios elétricos, instrumentos musicais, é obtido com base naquele processo de ustulação do minério calcosita. Eu até mencionei para vocês rapidamente na aula passada também, embora eu tenha destacado mais a eletrólise, né? Então, aqui você tem o sulfeto de cobre 2. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o oxigênio se combine com, e o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo, então, aqui o famoso SO2, conforme a equação química a seguir. Então, aqui você tem um aquecimento, aqui eu tenho, então, o sulfeto de cobre, na presença de oxigênio, após o aquecimento, ele vai produzir aqui, ó, o cobre, e vai liberar aqui, ó, o gás, que é o dióxido de enxofre. Tá? Bom, então essa equação já está balanceada, né, Zé? Já está balanceada. Então não preciso preocupar com nada aqui, só o cálculo estequiométrico mesmo. Exato. Aí vai dizer assim para você, considerando que se queira obter, ó, guarde bem aí, ó, ele quer obter 16 mol do metal, então o metal está aqui, tá? 16 mols do metal, e aqui é sólido, né? Não é líquido, em uma reação cujo rendimento é de 80%. Vamos lá. O rendimento dessa reação aqui, ó, é 80%. A massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Então, prestar atenção, aqui eu tenho o enxofre, eu vou ter que calcular aqui 2 cobres, né? 2 cobres aqui, 63,5, 127 com 32, tá? Então, 127 com 32, 159, né? 159 gramas por mol de sulfeto de cobre. Aí, para obter a massa do cobre é 63,5, levando em consideração que eu quero 16 mols desse metal. Então, exercício fácil também, tá? Direto e objetivo. Então, vou colocar aqui para vocês, para a gente enxergar aqui a resolução. Aí vai ser bastante tranquilo também, ó. Espera aí, que eu já fiz algumas janelas. Aqui. Vamos lá. Olha o que acontece aqui, então. Então, aqui eu tenho o sulfeto com oxigênio aquecido, formando o cobre e o dióxido de enxofre. Que legal, Zé. Aí, ó, a reação é direta, não tem enrosco. Ó, para 1 mol de sulfeto de cobre, eu produzo aqui, ó, 2 mols de quem, Zé? De cobre. Então são 2 mols, né? Só que 1 mol de cobre, qual que é a massa de 1 mol de cobre? Aquela continha que a gente fez lá. Deu 159 gramas por 1 mol, tá? Então, para 159 gramas, eu estou produzindo 2 mols de cobre. Bom, o rendimento que eu tenho aqui, Zé, é 0,8. Então, multiplica esse valor aqui pelo rendimento. Quanto que ele está pedindo no enunciado? Ele quer saber, para 16 mols do metal, quanto que eu preciso de sulfeto de cobre. Tá? Quanto que eu preciso dessa rocha. Então, aqui, ó, é o valor N. Então, multipliquei por X, eu vou obter aqui, ó, que eu vou precisar, na verdade, tá? Nesse caso aqui é facinho, né? Um valor 10 vezes maior. Então, ou seja,
1.590 gramas que eu preciso aqui desse metal para eu obter 16 mols, tá? Então, exercício fácil, medíocre e muito simples em comparação aos exercícios. A única diferença aqui é que você vai estabelecer aqui o rendimento que você precisa ou a pureza que você precisa. E o último aí, vamos voltar lá, né? O último exercício nosso. Vamos ver aqui, esse aqui é bom que tem semi-reações, né? Ele vai dizer assim, ó, manganês utilizado na indústria siderúrgica, na fabricação de ferroligas, é obtido em um processo cujo rendimento total apresenta 60%, no qual a pirolusita, o MnO2, com pureza, presta atenção aqui, ó, pureza dela é 43,5%. É tratada com carvão, coque, carvão lá, o brutão, né? E o ar atmosférico, formando monóxido de, tá aqui, ó, manganês. Então, ó, pirosita reage com cobre, reação de combustão, gás comburente e oxigênio, formando aqui o óxido de manganês, monóxido de manganês, tá? E liberando CO2 por causa da combustão. Em uma segunda etapa, o manganês contido no monóxido continua sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico. Então, aqui, ó, na segunda etapa, você pega esse elemento aqui, esse monóxido produzido, ele aqui, ó, na presença do carbono, carvão, tá? Ele libera aqui o manganês metálico, sendo reduzido, formando, por fim, o manganês metálico, de acordo com as equações a seguir. Bom, considerando as informações anteriores, vamos dar uma olhadinha aqui antes. Eu tenho que olhar aqui, Zé. Tem que bater o olho para ver o que está entrando e o que está saindo, que são iguais. Para eu poder aqui fazer aqui a simplificação. Bom, já bati o olho e vi, ó. Aqui e aqui, ó. Ah, então dá para simplificar. Dá. Cuidado. O que eu tenho que fazer mesmo, Zé? Tá, ó, reagente eu tenho 2, produto eu tenho 1 só. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tem que multiplicar por cima aqui com 2 também, né? Então, se eu multiplico isso aqui por 2, eu multiplico todos eles por 2, tendo em vista que já está balanceado aqui, né? E toma cuidado, viu, pessoal? Quando você multiplica por 2, aqui dá 2, 2, aqui em cima, 2 por 2 dá 1 oxigênio, 2 desse e 2 desse, 2 monóxido de manganês e 2 CO2. Aí você pode cortar esse com esse e escrever a equação geral, que vai servir como base para o nosso cálculo estequiométrico. Aí diz assim, considerando as informações anteriores, como também as duas etapas do processo, afirma-se que a massa de manganês formada a partir de 8 toneladas de pirolusita é igual a... Vamos ver, então, a partir de 8 toneladas de pirolusita, qual vai ser a massa de manganês formada. Não posso esquecer que aqui, ó, nós temos pirolusita, né? É aqui, ó, é o primeiro aqui, ó. Nós temos aqui a pureza é de 43,5, pureza de reagente agora, tá? Não tem a ver com o rendimento do produto, tá? Então, ele te deu tudo bonitinho, vamos lá fazer exercício. Vou mostrar para vocês aqui a resolução. Vamos lá, então. Vamos colocar as duas equações aqui, ó, para ficar claro. Olha só. Vou colocar as duas equações para eu obter, então, da mesma forma que nós fizemos aquele exercício anterior, para eu obter aqui a equação geral, tá? Ah, Zé, então como é que eu vou obter a equação geral? Tem aqui a pirolusita, tá? E aqui, ó, o
que eu vou fazer, então? Multipliquei tudo por 2, Ó, aqui eu tinha meio oxigênio. Então, 2 vezes meio deu 1 mesmo, né? Aí, Zé, o que dá para eu cortar nessa equação geral aqui, ó? O que der para cortar, eu corto, né, Zé? Isso, você corta. Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 2MnO entrando e 2MnO saindo. Então, eu elimino aqui, ó. Beleza. Aí sobrou o que aqui, Zé? Para eu simplificar, não dá para simplificar mais nada, né? Agora, sobrou o que aqui como reagente? Sobraram duas piroluzitas de óxido de manganês, está aqui. Mas, cuidado aqui agora. Está do mesmo lado, não dá para cortar. Agora aqui eu tenho que somar, né? Que ele colocou cortando aqui, isso aqui está errado, tá? Esse cortinho aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó. 2 carbono com mais um carbono do mesmo lado, eu somo. 2 carbonos com um carbono, eu tenho 3 carbonos como reagentes, Isso. Sobrou o que aqui ainda como reagente? Tem mais um oxigênio. Aí você vai ter do lado de cá, quem que sobrou aqui, ó? Sobraram 2 manganês, sólido metálico. Sobraram 2 CO2 com 1 CO2, 3 CO2. Uma situação interessante aqui, para ver se você está acertando, se está errando uma questão desse tipo, você confere depois o balanceamento, tá? Aqui o balanceamento está tudo certinho. Se o balanceamento está tudo certinho, você não errou nada aqui no momento da soma, nem no momento da simplificação. Pois bem, ele estabelece a relação aqui, Zé, entre a piroluzita e a fabricação de manganês, tá? Então, ele estabelece o primeiro elemento da primeira semi-reação com o primeiro produto da segunda semi-reação. Por isso, você tem que somar para não ter problema. Então, aí você vai ter aqui, ó, a massa do dióxido de manganês é 87 gramas por mol. Mas como eu tenho aqui, ó, 2 dióxidos de manganês formado, tem 2 vezes 87 gramas, tá? Por mol. Aí veja você aqui, ó. O manganês, ele tem aqui, ó. Eu estou produzindo 2 manganês, Sim, 2 manganês. Então, quanto que é a massa do manganês? 55 gramas. Só que ele te disse lá no final do enunciado que o rendimento para obtenção desse metal é de 0,6, tá? De 60%. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 0,6, tá? O rendimento é de 60%. Agora, o que ele quer saber aqui, ó? Ele quer saber aqui, ó, para 800 quilos, tá? Ou 8 milhões de gramas, tá? Quanto que, para 8 toneladas, né? 8 toneladas aqui, ou 8 milhões de gramas, quanto que eu vou obter aqui de manganês metálico? Se eu usar 8 toneladas desse óxido aqui, ó. Só que ele te diz que a pureza, tá, dessa piroluzita é de 43,5%. Aqui eu vou ter que usar os 2 graus de pureza dos dois lados, tá vendo? Então, aí eu faço a regra de 3 aqui direto, multiplico em x, aí eu vou chegar nesse valor aqui, ó, de 1,32 toneladas de manganês, tá? É o valor que eu vou obter aqui. 1,32 toneladas, é isso mesmo, de manganês, ou vezes 10 a sexta gramas, como você tem lá no enunciado. Então, um exercício bem simples, só que aqui ele pede tanto o rendimento quanto a pureza no mesmo exercício. Ele está pedindo aqui os dois, para que não haja nenhum problema, né? Que você consiga enxergar os dois aqui de forma imediata. Então, vamos voltar lá no apostilo. Aqui ele tinha dado, tá aí, ó, 8 toneladas de pirosita. É isso mesmo. E aqui ele tinha dado aqui, ó, 60%, que é o rendimento, e 43,5% que nós temos aqui de grau de pureza.
Bom, e vamos ver aqui já começar na questão dos gases. É muito fácil. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre os gases aqui agora, que é uma matéria muito simples, que essa matéria dos gases a gente vem falando desde o nono ano. Tá? Você vai lembrar lá de Boyle, Mariotti, Charles, Gay-Lussac, isobárica, isométrica, isocórica. É uma matéria bastante importante para vocês de uma forma geral. Tá? Então, quando você tem pressão constante, quando você tem gases conhecidos como gases ideais, então, só para fazer alguns comentários sobre isso aqui. O que é um gás ideal? Um gás ideal, como o próprio nome diz, é aquele que estabelece alguns pré-requisitos, tá? Entre as variáveis de pressão, volume e temperatura. PV sobre T. E esse gás, por ele ser ideal, por ele não ser um gás real, ele é um gás que se aproxima do gás real e ele acaba se tornando um parâmetro como referência para você estabelecer algumas normatizações específicas para você calcular os gases de uma forma geral, tá? Então, esse gás ideal tem uma expressão que a gente usa muito, que você vai ver em Enem. Normalmente, quando você está falando de elemento químico, e esse elemento químico não é tido como um elemento ideal, mas sim um elemento químico real, você menciona que esse elemento químico ele é portador de determinado número de átomos, determinado número de moléculas. Então, são expressões do cotidiano que regem, tá? Quando nós falamos de um gás real, ou de uma substância real. Quando a gente fala de um gás ideal, como você está partindo do pressuposto para atingir uma determinada idealização daquilo, então está acima da realidade, digamos assim, ele existe num parâmetro virtual, em vez de você colocar o nome assim de átomo, tá, moléculas, nós usamos partículas, tá? Por se tratar de um elemento ideal. Então, essa expressão partícula para gás ideal, ela ficou assim, então, consolidada na química, para favorecer o entendimento do aluno, tá? Aí você tem, então, a teoria cinética dos gases. Vamos lembrar aqui algumas coisas da física. Aí, o que acontece? Na física, você está lá tendo uma aula de física. Aí você tem os estados de agregação da matéria. Nos estados de agregação da matéria, você tem alguns detalhes legais. Por exemplo, você fala para mim assim, sei lá, Zé, essa mesa sua aqui, ó, ela está estática. Essa parede que você está diante dela aí, ela está estática também. O piso, ele é estático, ele é sólido e estático. Será que de fato ele é estático? Porque na física atual nós temos o que nós chamamos de teoria cinética. Só para entrar aqui na teoria cinética dos gases. O que seria essa teoria cinética? Então, tecnicamente, todos os elementos que nós temos hoje, tá, independente do seu estado físico da matéria, e aqui eu não estou nem me reportando ao plasma, que é um gás ionizado, né, capaz de conduzir corrente elétrica, eu estou me reportando aos 3 estados que vocês conhecem aí, se deparam no dia a dia, no cotidiano, embora 90% do universo esteja no estado plasmático. Mas você tem estado sólido, líquido e gasoso. Aí eu coloco para vocês o seguinte, mas se eu pegar aí esse mouse seu, ele é sólido, mas tem alguma coisa aqui movimentando nesse material de polietileno aqui? Tem alguma coisa movimentando nele aqui? Você não tá... Não, macroscopicamente não vejo. Mas microscopicamente, partindo da mecânica quântica, eu posso imaginar, e tenho certeza do que eu estou falando, que isso aqui é formado por átomos, micromoléculas, ou micropartículas invisíveis, que não são percebidas a olho nu e dificilmente você enxerga também no microscópio, você consegue ver só o rastro de luz,
tá? Dos orbitais. Mas, enfim, esse mouse, na verdade, essa parede, esse chão, embora ele esteja no estado sólido, você tem ali, internamente, a vibração, tá, dos átomos que compõem o estado sólido. Então, há uma determinada vibração. Se há vibração, então eu posso dizer que, mesmo a matéria estando parada diante de mim, macroscopicamente, microscopicamente, ela tem, então, uma determinada vibração, um movimento, e dessa forma, todos os objetos que nós conhecemos, de certa forma, ele apresenta um determinado movimento, ainda que seja do âmbito atômico. Eu posso afirmar isso? Eu posso, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Então, é verdade, dependendo da construção, você tem aquelas trincas. Por que tem trinca? Houve dilatação, tá? E na dilatação é porque houve movimento. Se você tem um piso no chão aí, hoje a gente usa muito porcelanato hoje, né? Que é de porcelana, é um material mais próximo da porcelana. Então, o que acontece? Ele dilata menos. Então, você pode pôr uma junta menorzinha, ou até mesmo quase praticamente colar piso com piso, né? Mas aqueles pisos antigos, você tinha lá o piso de cerâmica, você tinha que deixar uma junta maior. Por quê? Porque na época do calor, você tinha uma dilatação, né? Uma aproximação entre as juntas, né? Na época do inverno, você tinha uma retração, você tinha um distanciamento, e na época do inverno você tinha uma retração. Por quê? Porque a temperatura determina esse movimento ainda do elemento que visualmente para você é sólido. Então, nessa teoria cinética da matéria, todos os corpos, de certa forma, mesmo parados, a princípio, aí, seguindo o princípio da inércia, da primeira lei de Newton, mas ele tem um certo movimento, tá? Mas e aí? E essa teoria cinética dos gases? Tem a questão da elasticidade aqui dos gases? Também tem. Aí ele vai te dar aqui alguns detalhes interessantes. Os gases são constituídos de um grande número de moléculas. Verdade. Então, gases, você tem a formação aí de moléculas. Olha, a qualquer temperatura acima de zero absoluto, as moléculas possuem movimento desordenado. Então, um detalhe legal aqui, e você sabe, o Eric já falou para vocês do zero absoluto, obviamente, aí lá no começo, termodinâmica, etc. Já viram esse segundo ano, viram no terceiro. Essa temperatura, até então, ela não foi atingida, 0,00. Você consegue atingir uma temperatura muito próxima, 0,015, alguma coisa. Mas zero absoluto significa que a matéria estaria totalmente em inércia. É o estado em que a matéria está totalmente em inércia. O dia que você chegar nessa temperatura do zero absoluto, se isso for possível, tá? Um dos postulados da física que rege, um princípio da física que rege a segunda lei da termodinâmica, por exemplo, ele já vai cair por terra, tá? Por quê? Porque se é parte do pressuposto no rendimento de uma máquina térmica ou no ciclo de Carnot, algo do gênero, você tem a temperatura fria e a temperatura quente para você calcular o rendimento da máquina. Então, você tem uma dissipação de calor. Se parar, aí você não tem mais nenhuma variação ali. Você está no zero absoluto, tá? Aí você tem que mudar alguns princípios que norteiam a química moderna. Da mesma forma que houve mudanças da química newtoniana para a química, para a mecânica quântica, para eu explicar o movimento do átomo, você teria que fazer essas alterações. Bom, então, zero absoluto até hoje nós não temos. Mas nós temos, então, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento o estado de agitação das moléculas de um corpo. Aumentar o estado de agitação das moléculas de um corpo, esse movimento, quanto maior, mais desordenado ele é, e maior a energia cinética, maior a energia do movimento que eu vou ter, tá? Aí ele vai dizer aqui, agora entre a questão dos choques, né? Entre um choque e o outro, o movimento é considerado em linha reta e uniforme, tá? Então tem um movimento retilíneo e uniforme aqui das moléculas. O volume de cada molécula é infinitamente pequeno em relação ao volume total do gás, isso é uma verdade. Então, cada molécula de água, em relação a um copo com um recipiente de água, o volume é muito pequeno, tá? Então, por isso que o gás ele tem uma alta capacidade de ser comprimido, de passar pelo processo de compressão, comprexibilidade, que é uma das propriedades, né, da matéria. O choque das moléculas entre as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos, até porque está dando aqui em forma de linha reta, portanto, a energia cinética é conservada
durante as colisões. Então, não está perdendo energia, tá? Aí vai falar que as moléculas são separadas por espaços vazios, ao tamanho das moléculas, são completamente livres e as forças de atração entre si, entre elas, num gás ideal, pelo menos, e elas têm movimento de rotação, translação e vibração, e as moléculas colidem na parede do recipiente que elas estão contidas em função da pressão que vai ser exercida pelo gás. Então, tem um detalhe aqui, detalhe interessante, essa questão. O professor de física, por exemplo, quando ele está dando aula lá de qualquer professor de física, o Eric ou qualquer outro, ele vai falar sempre para vocês um detalhe interessante. Por exemplo, se você tem um bloco de gelo a menos 5 graus Celsius, tá? O que acontece quando você aquece de menos 5? Eu já falei isso para vocês, mas só estou relembrando. De menos 5 a 0 graus Celsius. Bom, à medida que eu estou aquecendo, se eu tenho ali dentro do recipiente com gelo, etc., estou fornecendo calor, eu estou aumentando, tá, o estado de agitação das moléculas de um corpo. E ao aumentar o estado de agitação das moléculas, a temperatura está aumentando, está indo de menos 5 a 0. Por que quando chega em 0, a temperatura para de aumentar? A temperatura a 0 graus ela para de aumentar porque começa a haver ali uma mudança de fase. Eu estou no estado físico sólido e estou indo para o estado físico líquido. Então, toda vez... Aí o professor de física fala assim, toda vez quando há mudança de fase, não há variação de temperatura. Não é assim que ele fala? Então, você tem ali o calor latente, não existe variação de temperatura durante a mudança de fase. Aí você fala assim, pô, Zé, mas e essa energia cinética que está sendo liberada ali? Para que ela serve? Essa energia do aquecimento. Tanto que se você pode aquecer ali, enquanto tiver bloco de gelo no recipiente com água que você está aquecendo, você ainda está em ponto de fusão. Naquele momento ali não há variação de temperatura. No momento que se desfaz o último bloquinho, a temperatura sobe exponencialmente até ferver. Aí vai ter uma nova mudança de fase na evaporação. Tá? Então, olha só, o que está acontecendo, Zé? E essa energia que está sendo, ela não continua sendo fornecida pela chama? Continua, meu caro, mas você tem que lembrar que você está trabalhando com água. E como você está trabalhando com água, você está trabalhando com ligações de hidrogênio, que são as ligações do tipo dipolo permanente, as ligações mais fortes que nós temos. Então, como é que eu quebro essa ligação de hidrogênio? Eu preciso quebrar? Preciso, porque eu tenho que transformar o estado físico da água, que é sólido, em estado gasoso. Então, toda essa energia, no momento que ocorre a mudança de estado, em que não está havendo variação de temperatura, toda essa energia está sendo destinada para quebrar, tá, as ligações intermoleculares de ponte de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. Tá certo? Então, por isso que a temperatura não aumenta nesse momento, porque nesse momento está ocorrendo a quebra das ligações e a água ela está deixando o estado sólido passando para o estado líquido. Não esqueçam disso. E aqui você tem também a relação entre o mesmo gás e as moléculas que têm a massa média desse mesmo gás. Aqui você vai usar aqui, a fórmula da energia cinética, né? Que o Eric gosta lá de máquina voadora sobre 2, tá? Então, se a temperatura ela está relacionada com a energia cinética, eu posso dizer aqui também, baseado na energia cinética, que metade, ou máquina voadora sobre 2, é a relação entre a temperatura e a energia dissipada durante o aumento de temperatura para um gás. Então, aqui eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final, eu posso estabelecer aqui a relação, tá, entre ambas, entre energia e velocidade das moléculas. Então, a energia inicial ela é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade inicial, energia final é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade final. Tá? E assim eu posso estabelecer também a relação entre energia, temperatura e velocidade das moléculas. Zé, então aqui, eu posso comparar aqui estado final e estado inicial, eu posso chamar de A e posso chamar de B? Posso, sem nenhum problema, tá? A única coisa aqui, que quando você compara as duas equações, aí vai descer dividindo, né? Então, quando você faz a velocidade inicial sobre velocidade final,
é a raiz quadrada, que está o quadrado aqui, né? Por isso aqui é o quadrado, sobre a massa de B sobre a massa de A. Porque aqui nós temos uma razão entre velocidade e massa, uma razão que nós chamamos de razão inversamente proporcional. E, obviamente, lembrando que se eu quero uma temperatura em Kelvin, é só somar 273 a temperatura em graus Celsius, né? E ainda aqui, ó, ele vai falar aqui da lei combinada dos gases. Aí você tem a famosa, por você nunca rezei tanto, que é a famosa equação de Clapeyron, né, Zé? Isso, equação de Clapeyron. Zé, então, dá para eu achar esse valor de R aqui? Dá. Dá para eu achar o valor de R usual, ou dá para eu achar o valor de R no sistema internacional? Ah, eu já vi isso na física, já. Então, para eu achar o valor de R aqui, ó, é P vezes V dividido por N sobre T. Ah, Zé, que legal. Então, ó, se eu pegar ao nível da CNTP, condições normais de temperatura e pressão, o N vale 1 mol, a temperatura vale 0 graus Celsius, que aqui é T maiúsculo, porque eu vou usar 273 Kelvin, a pressão é 1 atm, e o volume? O volume, vamos usar o 22.4, né? Que é o volume ainda que aparece mais, 22.71 aparece menos, então 22.4. Qual o valor de R que eu obtenho nessa divisão? Eu obtenho lá 0,082, tá? ATM vezes litros dividido por mol vezes Kelvin. Ah, se eu usar sistema internacional, eu obteria o valor aqui, ó. Aí eu usaria a pressão aqui em Pascal, ou Newton por metro quadrado, tá? Newton vezes metro, vai dar metro cúbico aqui, que vai dividir embaixo, né? Então, Newton vezes o volume em metro, Newton vezes metro em cima. O que é força vezes deslocamento na física? Força vezes deslocamento é trabalho. Trabalho em física, qual que é a unidade? Joule, caloria, etc. Então, vai dar aqui, ó, 8,31 joule por mol K no sistema internacional. Então, tem essa variável aqui da equação de Clapeyron, eu tenho dois valores de R. Bom, se você tem aqui, ó, PVT, tá, se eles são iguais, o número de mol aqui vai permanecer igual. Então, se vai permanecer igual, eu posso cortar esse N com esse N aqui, ó. Aí eu estabeleço a equação geral dos gases perfeitos, que é derivada da equação do Clapeyron, tá? Então, Zé, estabeleci essa equação geral aqui, ó, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial, pressão final vezes volume final sobre temperatura final, tá? Sempre não esquecer que no exercício, normalmente te dão a temperatura em graus Celsius, você vai ter que achar a temperatura, né, em Kelvin, porque se entrar com zero, como é que você vai dividir por zero? Óbvio, né? Então, a temperatura você tem que usar sempre em graus Celsius. E um outro detalhe, aqui está o valor de R, tá, aqui ele te dá o valor de R também em milímetros de Hg, lembrando que é só substituir aqui, ó, em vez de você colocar 1 atm, você coloca 760 milímetros de Hg, que equivale a 1 atm, tá? Aí vai dizer para resolução de problemas, você pode usar aqui as condições pré-estabelecidas pela lei de Avogadro, que, independente das concentrações volumétricas que você está trabalhando, você tem o mesmo número de átomos ou partículas ou moléculas que compõem um determinado gás, uma determinada mistura, tá? Então, aqui você tem V1, volume inicial sobre essa lei de Avogadro, volume inicial sobre o número de mols inicial, volume final sobre o número de mols final. Aí nós vamos ter aqui a mistura gasosa, lei de Dalton. Nessa lei de Dalton, a gente vai aprender a calcular a pressão total de uma mistura em função das pressões parciais. Aqui, por exemplo, eu poderia ter aqui algumas pressões parciais de alguns gases. Poderia ter aqui a pressão parcial do oxigênio, a pressão parcial do hidrogênio, a pressão parcial do neônio, e assim vai, tá? Então, a soma das pressões parciais, que diz Dalton, é igual à minha pressão total de um gás. E aqui, ó, você vai ter aqui o Amagat, que ele vai falar que, tá? A soma dos volumes parciais, ele vai dar exatamente o seu volume total de um gás. A gente vai ver isso aqui em alguns exercícios. Então, aqui, por exemplo, Zé, você tem aqui a pressão de ar, tá?
Ah, então, Zé, a pressão de ar, o que é esse valor aqui, Zé? Esse valor aqui é o valor que eu tenho aqui da percentagem, né? Ó, esse valor aqui nada mais é do que a pressão de ar sobre a pressão total. Ou, que eu posso dizer também aqui, ó, que é igual ao NA sobre o N total, o número de mols total, tá? É muito comum, quando você está calculando essas estruturas aqui, ó, você está trabalhando com misturas gasosas, tá? Você usar essas misturas em função da fração ou das partículas para eu estabelecer aqui o valor volumétrico para eu utilizar. Aqui você tem o que nós chamamos de efusão gasosa, tá? É a capacidade que o gás apresenta muitas vezes de se difundir em pequenos orifícios. Você tem o estado inicial, o estado final aqui, que ele vai atingir um determinado equilíbrio. Aqui você tinha vácuo, mas ele vai então, tá? Efundindo-se aqui, ó, e vai até ocupar o vácuo. E aqui você tem um processo que nós chamamos de difusão gasosa, tá? Que quando ocorre essa abertura entre o estado inicial e o estado final, você tem uma mistura gasosa aqui, ó, tá? Você passa a ter uma mistura de gases. E essa lei, que a gente chama de lei de Graham, que ela vem então estabelecer aqui a velocidade de efusão ou difusão de um gás, ele é inversamente proporcional ao quadrado da sua densidade, levando em consideração que você tem aqui, ó, uma constante. Então você tem o quadrado da densidade. Então você tem, por exemplo, duas velocidades aqui, inicial e final, você vai ter o quadrado ou a raiz quadrada, tá? Dessas densidades. Então tá aqui, ó. Vai fazer então a relação entre velocidade inicial e velocidade final, que é diretamente proporcional à raiz da densidade final sobre a velocidade inicial, ou diretamente proporcional à massa molar final sobre a massa molar inicial. É bem teórico isso aqui, mas normalmente os exercícios que regem esse tipo de questão, eles vão te dar aqui, ó, essa situação, tá? E vão te dar essas formulazinhas, às vezes no próprio enunciado. E para fechar aqui, já está caminhando para o final da aula também, né? Hoje a gente falou muito. Ó, um gás real aproxima-se razoavelmente de um gás ideal quando é submetido a baixas pressões, ou seja, quanto mais rarefeito ele é, tá? Que ele apresenta baixas pressões atmosféricas e submetidos a altas temperaturas. Então, quanto mais rarefeito e mais submetido a alta temperatura, mais próximo esse gás real ele se torna de um gás ideal. Mais ele vai comportar-se como um gás ideal. Então, dois fatores aqui diferentes. Baixa pressão com alta temperatura aproxima um gás real de um gás ideal. Vou deixar isso aqui para semana que vem. A gente faz aqui os exercícios, tá? Para não ficar muito cansativo, senão o Xavier vai começar a... Você deu quantas aulas você deu hoje mesmo, Zé? Ele não falou o tipo de dificuldade que era a aula, né? Quantas aulas, Xavier? Não, Zé, tem que, tipo, aula... Hoje foi tranquilo. Aula, passa para outra, tipo, devagar sempre, tá ligado? Pra você dando uma cochiladinha, continuando. Né, Xavier? Hoje tá tranquilo. Hoje foi bastante tranquilo. Vamos lá, então. Ana Clara... outra? Não, tô fazendo chamada, Xavier. Ah, tá. O Xavier tá louco da cabeça. Não, tu já tá me deixando tenso, velho. Ah, Xavier, que isso, cara. Ana Clara. Ana Clara, que tá aí. Ana Lívia. Oi, Zé, tô aqui. Beleza, minha cara. Ana Luísa Barbosa. Emídio. Oi, Zé. Oi. Beatriz Sena. Bia. Bruna. Oi, Zé, presente. Ô, Bruno, você vai para Franca mesmo? Como é que vai ser? Uai, acho que eu vou. Minha irmã já tá lá, já morei lá, já tá em casa. Então, a Beth que me falou da tua situação, da tua e da Valim. Ó, Caio. Presente. Beleza. Carol Gama. Carol Gama. Carol Leal. Oi, Zé.
Ok. Oi. Felipe. Felipe. Gabriela. Gabi Costa. Presente, Zé. Beleza. Gabriela Canhestro. Gabi Canhestro. Oi, Zé, presente. Vamos lá. Gessi. Gessi. O meu caro ilustre Guilherminho. Xavier está aí. Tô aqui, Zé. O Gustavo. A Iana. A Isadora Fonseca. Isadora. Juliana Leal. Júlia Marangão. Presente, Zé. Ok. Laís. Hello! Oi. Lívia. Oi, Zé. Oi. Luísa Azola. Luísa. Oi, Zé. Ah, Juliana, acordou, né, filha? Luísa Azola. Banheiro, homem. Ah, eu sei. Toda hora que eu vou deixar chamado, o pessoal está no banheiro. Não entendo isso. Tudo bem, minha cara, sem problema. Luísa Campos. Maria Elisa. Oi, Zé, tô aqui. Beleza. Maria Laura. Mavi. Maria Vitória. Siqueira. Maurício. Aoba, Zé. Fala, meu cara. Paulo. Renato. Renato tá aí hoje, velho. Vinícius. Tourette, Zé, foi mal. Tourette. Sem problema, meu cara. Vinícius Bom. Tchê. Fala, cara. Vinícius Passos. Iago. Nami. O Iago é só foto aqui marcando. E o Yuri. Oi, Zé. Yuri deu meio-dia. Deu meio-dia, ele bate o ponto, velho. Esse cara é fera. Esse Yuri É lógico, aí tem que vir só para bater o ponto. Tem que ser esperto, né, velho? Apareceu aqui pra mim assim, Yuri entrou na chamada. Aí quando ele falou pois é. Lógico. Beleza, quem então. é isso, né? Vamos almoçar agora, né? Amanhã eu volto com vocês, então, nos primeiros horários. Demorou, tá louco. O que é o almoço na tua casa, Zé? Não, tem que ir lá no restaurante, pô. Aqui em casa não tem almoço, não. Tem que ir lá no restaurante almoçar agora. Vou lá almoçar com você então, Zé. Tá, beleza. Combinado. Na faixa? Na faixa, claro. Ô, louco, vamos banhos. Vai na sala inteira, eu tô morto, então, desse jeito. Ô, Zé, eu tô com fome hoje. Ô, Zé, o que aparece por você quando a gente levanta a mão? Aparece aqui com a mão levantada. Fulano levantou a mão. Acabou de aparecer aqui. Renato levantou a mão. É quando isso aqui é para criança, né? Você gostou da minha foto, Zé? Essa minha foto nova? Olha. Cadê tua foto? Ah, foto de viking, cara. Ficou bom. Você tá com viking, Zé? Você tá chapando, filho. É verdade, cara. Você tá com a peruca de touro aqui, ó. É viking. Olha o cara, que cuzão. Ficou fera, viu, velho? Ficou fera.